O Império Mongol foi o maior império de terras contíguas da história, alcançando no seu auge uma dimensão impressionante que ia desde a Europa Oriental a oeste até o Mar do Japão a leste e do sul da Sibéria ao norte até os atuais Irã, Paquistão e parte da Indochina ao sul. Nesse vídeo, vamos entender de onde surgiu o povo que criou esse imenso império, como foi o processo ao longo do tempo que levou o Império Mongol a alcançar dimensões tão grandes e como foi o seu declínio. Mas antes disso, se ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Há muitos séculos atrás viviam na região da atual Mongólia várias tribos nômades conhecidas como o povo Donghu. A presença dessas tribos nômades foi registrada pela primeira vez pelos chineses por volta do século 7 a.C., mais precisamente na região da Manchúria. Entre os séculos 3 a.C. e o século I d.C., uma espécie de confederação de povos nômades chamada de Império Xiongnu dominou a região, vencendo inclusive os Donghu. Depois disso, de 308 a 555, quem passa a dominar essa região é o Kanato Hurano, outro estado formado por confederações tribais, e os seus líderes são os primeiros a usar o título de Grão-Khan. Os Huranos são então sucedidos por outra confederação de nômades formada pelos Goturcos, chamada de Kanato Túrquico. Os Goturcos se expandiram e se tornaram líderes de diversos povos das estepes da Ásia Central, sendo divididos por volta de 584 em Kanato Túrquico Ocidental e Kanato Túrquico Oriental. Depois de uma série de conflitos dinásticos, o Kanato Túrquico chega ao fim em 744 e é substituído pelo Kanato Uigur, o último Kanato turcomano que existiu até o ano 840, quando foi dissolvido. Dessa forma, o Planalto da Mongólia passa a ser ocupado por 5 poderosas confederações tribais: os Queraitas, os Naimanos, os Merkites, os Tártaros e a Confederação Kamag-Mongol, que era governada por Kabul Khan. Nessa época, a China estava dividida em 2 dinastias, a dinastia Song ao sul e a dinastia Jin mais ao norte. Os imperadores Jin, mais próximos do Planalto Mongol, seguiam a política do dividir para reinar, onde financiavam as disputas entre essas tribos, principalmente entre os mongóis e os tártaros, para mantê-las distraídas por suas próprias batalhas, deixando assim os chineses Jin em paz. O sucessor mongol de Kabul Khan, Ambagai Khan, é traído pelos tártaros, entregue aos chineses da dinastia Jin e executado. Como forma de retaliação, os mongóis invadem a fronteira chinesa, que contra-atacam em 1143. Em 1147, os Jin e os mongóis entram em um acordo. Dessa forma, os mongóis retomam os ataques contra os tártaros para vingar a morte de seu Khan, até que em 1161, com a união entre os Jin e os tártaros, os mongóis são derrotados. Depois disso, o neto de Ambagai Khan, Temujin, derrota o líder mongol mais poderoso e assume o poder sobre a tribo mongol. Então, derrota todas as outras tribos nômades, unificando essas tribos, sendo proclamado governante de todos os mongóis em 1206 e recebendo o título de Gengis Khan, que significa o Grande Khan ou o Khan dos Khans. Nascia assim o Império Mongol com sua capital em Avarga. Gengis Khan criou táticas inovadoras de organização do exército, dividindo ele em subseções decimais. Para cada 10 homens havia um chefe, para cada 100 homens havia um Khan e para cada 1000 homens um general, que respondia ao Grão-Khan, ou seja, o próprio Gengis Khan. Seu exército era disciplinado, temido e impiedoso. A sua principal arma era o arco mongol, um arco mais curto e leve e de longo alcance que favorecia o uso em cima da montaria. Os cavaleiros eram treinados para atirar a flecha com o cavalo em movimento, e isso se tornou uma grande arma e um diferencial do exército mongol. Em 1209, o Império Tangut, também chamado de Xi Ocidental no norte da China, é o primeiro a ser conquistado pelos mongóis. Em 1214, os mongóis iniciam uma invasão à dinastia Jin, onde realizam o Cerco de Pequim, e até o ano seguinte conquistam a região da Manchúria.
Em 1216, o Império Mongol começa uma invasão contra o Kanato Karakhitai, que é completamente conquistado em 1218. Nesse mesmo ano, Gengis Khan tenta abrir relações comerciais com o Império Khorásmio enviando emissários. Porém, o Shah Muhammad II ordena a execução dos enviados, levando Gengis Khan a retalhar com uma força de 100 a 200 mil homens. Em 1220, começa a invasão mongol no Império Khorásmio. Rapidamente, invadem Bukhara, Gurganj e a capital khorásmia, Samarcanda, e já no ano seguinte haviam devastado metade do império. A outra metade se fragmentou em diversas localidades menores. Em 1222, os mongóis conquistam a cidade de Herat e a região de Sistão mais ao sul no atual Afeganistão. Em 1223, os mongóis avançam sobre os principados da Rússia de Kiev e, depois de terem reunido conhecimento sobre a região, o que era o objetivo da campanha, recuam após a vitória na Batalha do Rio Cauca. Apesar de os mongóis terem como religiões dominantes o tengriísmo, o xamanismo e o budismo, os mongóis garantiam uma certa liberdade religiosa, permitindo cultos de todas as religiões, desde o cristianismo até o islamismo, inclusive construindo locais para cultos. Em 1226, é criado por Gengis Khan o Kanato de Chagatai, nome de seu segundo filho, com capital em Al-Malik. Em 1227, Gengis Khan morre. Como tradição, todos os líderes deveriam interromper seus avanços e se reunir para a escolha de um novo líder numa assembleia chamada Kurultai. Dessa forma, seu terceiro filho, Ogedai Khan, assume o poder. Sob o comando de Ogedai, o Império Mongol continua sua expansão. Em 1231, os mongóis conquistam a cidade de Rai, Kazvin e o que restou do Império Khorásmio no Cáucaso. Em 1232, o general mongol Subutai, considerado o principal estrategista militar de Gengis Khan e Ogedai Khan, conquista a capital da dinastia Jin durante o cerco de Kaifeng. Em 1233, os mongóis conquistam a Xia Oriental. Em 1234, no cerco de Kaizul, o Império Mongol conquista a dinastia Jin e já no ano seguinte inicia a invasão à dinastia Song. Em 1235, Karakorum é estabelecida como a capital do Império Mongol. Em 1236, os mongóis conquistam Kerman e Shiraz e invadem a Geórgia no Cáucaso. Mais ao norte, em 1237, sob o comando de Batu Khan, neto de Gengis Khan, os mongóis conquistam a Bulgária do Volga e avançam sobre a Rússia de Kiev. Em 1238, devastam a Crimeia e em 1240, após o saque de Kiev, os mongóis conquistam as importantes cidades de Halik e Volodymyr. Nesse ano, Batu Khan funda o Kanato da Horda Dourada com capital em Sarai. Enquanto isso, nesse mesmo ano, o Império Mongol inicia uma campanha militar com cerca de 30 mil homens sobre os reinos do Planalto do Tibete. Em 1241, na Batalha de Lenica, os mongóis derrotam as forças do Reino da Polônia e do Sacro Império Romano-Germânico e na Batalha de Morri derrotam o Reino da Hungria. Nesse ano, Ogedai Khan morre e por isso essa campanha é encerrada, prejudicando o avanço mongol sobre a Europa. No lugar de Ogedai, Toregene, sua viúva, assume o império. Mais ou menos nessa época, os mongóis invadem a região da Caxemira no norte da Índia. Em 1242, conquistam a Geórgia e entram na península da Anatólia, que é quase toda conquistada quando o Sultanato de Rum se torna um estado vassalo mongol em 1245. Em 1246, Guyuk Khan, o filho de Ogedai, assume o poder, mas morre apenas 2 anos depois e assim, em 1251, Möngke Khan assume o poder. Em 1253, o Império Mongol conquista o Reino Dali e ocupam a região de Yunnan no sul da China. Em 1256, Hulagu, um dos netos de Gengis Khan, funda o Ilkhanato com capital em Maragá. Em 1257, os mongóis lançam uma ofensiva sobre a Indochina. Hanoi é pilhada, mas os mongóis não dominam a região.
Em 1258, no Oriente Médio, Bagdá é capturada pelo exército mongol. No ano seguinte, Möngke Khan morre e o exército é novamente reunido para a eleição de um novo Khan. Esse fato marca o início da divisão do Império Mongol. Em 1260, os mongóis do Ilkhanato invadem a região da Síria e tomam Alepo e Damasco, mas por causa da morte de Möngke Khan, seu irmão Hulagu interrompe seu avanço bem-sucedido na Síria. Se aproveitando da ausência de Hulagu e seu outro irmão Kublai Khan na capital, o irmão mais novo Arik Bök se aproveitou da sua posição na capital Karakorum para se autodeclarar Khan. Kublai Khan muda então a capital do império de Karakorum para Chengdu. Isso desencadeou uma guerra civil na Mongólia até que em 1264 Arik Bök se rende a Kublai Khan, que se torna o novo imperador. Nessa altura, mesmo que Kublai Khan detivesse o título de imperador de todo o Império Mongol, cada divisão começou a lutar entre si e passou a perseguir seus próprios interesses. Em 1267, tem início a Campanha de Xiangyang, uma série de batalhas entre os mongóis comandados por Kublai Khan e a dinastia Song dos chineses. Em 1270, depois de muitas tentativas, os mongóis invadem o reino Goryeo na Península Coreana e conquistam a região. Em 1271, Kublai Khan renomeia o novo regime mongol na China como Dinastia Yuan e transfere a capital do império de Chengdu para Cambalik, atual Pequim. Em 1273, Kublai Khan finalmente toma Xiangyang. No ano seguinte, Kublai Khan tenta invadir o Japão, mas não obtém êxito. Em 1279, a dinastia Song finalmente se rende e toda a China é unificada sob a dinastia Yuan, se tornando uma divisão do Império Mongol. Em 1281, os mongóis tentam novamente invadir o Japão e novamente são derrotados. Em 1284, os mongóis lançam o segundo ataque sobre o Vietnã e no ano seguinte Hanoi é conquistada e o Vietnã se torna um estado vassalo mongol. Em 1287, os mongóis invadem a região da Birmânia saqueando o reino Pagã, que também se torna um estado vassalo mongol. Em 1294, Kublai Khan morre e no seu lugar Temur Khan assume o poder, dando continuidade às políticas de Kublai. Porém, as guerras civis que aconteciam enfraqueceram a autoridade do grande Khan sobre a totalidade do Império Mongol, que se dividiu em khanatos autônomos. Quase um século de conquistas e guerras deu lugar a um período de relativa estabilidade que ficou conhecida como Pax Mongolica, ou Paz Mongol, e o comércio internacional e as trocas culturais floresceram entre a Ásia e a Europa. Em 1308, os mongóis do Ilkhanato conquistam definitivamente o sultanato de Hun na Anatólia e assim o Império Mongol atinge a sua maior extensão, com cerca de 24 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 16% das terras do planeta. Com a morte do Ilkhan Abu Said Bahadur em 1335, a Pérsia entra em uma anarquia política e o Ilkhanato começa a se desintegrar, perdendo as suas conquistas na Anatólia, na região do Cáucaso e no Oriente Médio. A praga conhecida como Peste Negra, que começou nos domínios mongóis e se espalhou pela Europa, aumentou a confusão. A doença devastou todos os khanatos, cortando laços comerciais e matando milhões de pessoas. Em 1342, os mongóis começam a perder territórios no leste europeu. Em 1344, o Ilkhanato perde a região da Pérsia. Por volta de 1347, o Khanato Chagatai é dividido em dois, o Khanato Chagatai Ocidental e o Khanato Chagatai Oriental, também chamado de Mogulistão, que se tornou independente. Em 1353, com a morte do último pretendente ao trono, o Ilkhanato chega ao fim. Nessa mesma época, os mongóis já começavam a perder o seu domínio sobre o território chinês devido à chamada Rebelião do Turbante Vermelho, que já havia iniciado em 1351. Ainda em 1353, o domínio da dinastia Yuan sobre o Tibete chega ao fim, dando início à dinastia Pagmadrupa. Em 1356, os mongóis são expulsos da Península Coreana
e o Reino Goryeo reconquista sua independência. Em 1368, a dinastia Ming assume o poder da China e essa data marca oficialmente o fim do Império Mongol depois de apenas 162 anos de existência. Os mongóis da dinastia Yuan fogem para a região da Mongólia e fundam a dinastia Yuan do Norte. Dessa forma, o que restou do Império Mongol foram suas antigas divisões agora autônomas. Em 1369, o Kanato da Horda Dourada já havia perdido todos os seus domínios sobre as regiões das atuais Bielorrússia e Ucrânia, e em 1370, sob o comando de Timur, mais conhecido como Tamerlão, o Kanato Chagatai Ocidental se torna o Império Timúrida. A partir de 1438, o Kanato da Horda Dourada começa a se fragmentar, dando origem a vários Kanatos: o Kanato de Kazan, a Horda Nogai, o Kanato da Crimeia, o Kanato de Kazin, o Kanato Kazakh, a Grande Horda, o Kanato de Astrakhan e o Kanato Sibir. Em 1480, os mongóis tártaros do Kanato da Horda Dourada, agora Grande Horda, são expulsos pelo Grão-Ducado de Moscou na Grande Bancada do Rio Ugra e em 1502, o Kanato da Horda Dourada finalmente chega ao fim. Em 1507, é a vez do Império Timúrida chegar ao fim, e em 1635, a dinastia Yuan do Norte, a última remanescente do grandioso Império Mongol, chega ao fim. E assim foi a história do imponente Império Mongol, um dos impérios mais impressionantes da história. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.